5 lendas urbanas de terror que não vai deixar você dormir. Embora a maioria das pessoas não gostam de passar medo, os filmes e histórias de terror costumam fazer o maior sucesso pelo mundo. Isso porque a adrenalina que esses relatos e cenas liberam em nosso corpo é algo que nos faz sentir vivos, especialmente temos consciência de que tudo não passa de ficção. No entanto, quando a situação é real, a coisa muda de figura. Isso porque o pavor pode tomar conta das pessoas, privá-las de suas reações instintas, defesa ou fuga, e assim por diante. É por isso que avisamos logo que nenhuma dessas histórias que listamos abaixo são realmente histórias que são comprovadas. Elas fazem parte de lendas urbanas, contadas por pessoas, um estilo de relato feito para dar suspense e fazer pessoas sentirem aquele friozinho na barriga, como as velhas histórias que os antigos contavam em volta de uma fogueira. Tranquem as portas, Illuminates, e apaguem as luzes. Candle Cove, o teatro do terror. A história que você vai conhecer agora se trata sobre um teatro de bonecos para crianças chamado Candle Cove, que foi apresentado na década de 70. O enredo tratava sobre uma garotinha que imaginava ter inúmeros amigos piratas com quem brincar. Bom, até aí tudo bem. Acontece que no meio da apresentação algo deu extremamente errado e o show parece ter sido interrompido. As crianças que assistiam à peça começaram a gritar compulsivamente. Mesmo os adultos que estavam no lugar disse que, conforme os relatos dos presentes, um dos personagens, o mais eclético que aparece no show, mostrou uma reação totalmente demoníaca. Sua boneca, que consistia em apenas maxilar preso ao crânio, começou a deslizar para trás e para a frente, abrindo e fechando compulsivamente. Uma garotinha que estava assistindo ao teatro, sem entender, perguntou ao boneco por que ele estava fazendo isso. Foi então que algo muito errado aconteceu. O boneco ignorou a menina e respondeu, olhando diretamente para a câmera, para arrancar sua pele. Rake, a criatura misteriosa. Em 2003, no nordeste dos Estados Unidos, houve um incidente envolvendo uma criatura aparentemente humana, que atraiu muita atenção na mídia local. Depois que a história veio à tona, a maioria dos documentários online e escritos foram destruídos, mas os boatos sobre a criatura não cessaram, e muitos ainda disseram ter visto um ser bizarro durante a noite nas casas daquela região. O problema foi tão sério que especialistas de várias áreas do conhecimento começaram a estudar as pistas do tal humanoide. Em 2006, acabaram fazendo uma dezena de documentários que encontraram pessoas relatavam encontros medonhos com o tal ser, mencionado nos escritos, como Rake. Dentre todos os relatos, a história mais chocante foi a de uma mulher, que relatou ter acordado no meio da noite e, como havia despertado seu marido, também pediu desculpas por ter se virado com tanta força na cama. Acontece que, ao se virar, o homem congelou e imediatamente arrastou sua mulher para o chão. Isso porque, ao pé da cama do casal, sentado de costas, estava a tal criatura descrita como meio homem, meio cão, completamente sem pelos. Não houve tempo de fugir. Ao reagir ao ataque do Rake, que arranhou o rosto do homem, um gesto rápido, assustado, o casal correu para o quarto da filha, que já estava completamente mutilada e dando os últimos suspiros. As últimas palavras da garota foram: "Ele é o Rake." Onde as crianças más vão parar? Essa lenda conta sobre um fotógrafo libanês
que decidiu investigar sobre uma velha série que ele costumava assistir quando era criança. Durante a Guerra do Líbano, ele se lembrava que durante a meia hora de duração dos capítulos das imagens pareciam táticas de intimidação para manter as crianças da época sob controle e evitar que se comportassem mal. Uma vez que os episódios giravam em torno do que acontecia, as crianças que ficavam acordadas até tarde ou o castigo que os ladrões de geladeira no meio da madrugada. Mas a cena mais impactante, na opinião do fotógrafo, é a que ele mais se recordava. Era a imagem que fechava cada episódio da série. Isso porque se tratava de um enquadramento que ia se fechando e se aproximando de uma porta de ferro velha e enferrujada, de onde podiam ser ouvidos os gritos e lamentos de várias crianças. Assim, à medida que o zoom iria se aproximando da porta, mais alto ficavam os gritos, até que uma legenda árabe apareceu dizendo: "É onde as crianças más vão parar." O buraco da fechadura. Um viajante de passagem por uma cidade do interior precisou encontrar um hotel para se hospedar, já que ficaria alguns dias por aí. A negócios. Ele então deu entrada no primeiro estabelecimento que viu e foi logo pedindo as chaves de seu quarto. A moça da recepção, no entanto, explicou que a porta sem número de seu quarto, a vizinha suíte onde o viajante ficaria, era usada para estocar mantimentos e que ficava fechada dia e noite. Ela pediu para ele que não fosse até lá, nem tentasse abrir a porta, já que o hotel determinava que nenhum hóspede poderia adentrar aquele lugar. Sem mais perguntas, o homem foi direto para seu quarto. Na segunda noite em que passou ali, no entanto, o viajante não aguentou de curiosidade. Ele foi até a porta e então tentou abri-la. Mas como a recepcionista havia alertado, o quarto estava realmente trancado. Ele então resolveu espiar dentro do quarto, pelo buraco da fechadura. Sem entender por que tanto suspense, ele viu apenas um quarto comum, bem parecido com o seu, onde uma mulher muito pálida estava encostada na parede, bem em frente à porta. Confuso, então o viajante voltou a dormir. Na noite seguinte, o homem decidiu olhar pelo buraco da fechadura mais uma vez. Dessa vez, no entanto, ele não conseguiu ver nada, a não ser uma mancha extremamente vermelha. Ele achou que a mulher, ao notar estar sendo espiada, tivesse colocado um pano vendando o buraco da fechadura. Sem aguentar de curiosidade, o viajante foi até a recepção conversar com a mulher que o havia recebido. No primeiro dia, quando ouviu os relatos do homem, a recepcionista ficou assustada e disse a ele que contaria toda a história. Segundo ela, anos atrás, um homem havia assassinado sua esposa naquele quarto, e seu fantasma nunca mais saiu dali. Aliás, tudo que contam sobre o espírito da moça assassinada é que se mostra muito pálida e com os olhos injetados de sangue, tão vermelho quanto mais imaginado. No entanto, quando a situação é real, a coisa muda de figura. Se você gostou do vídeo, Luminares, inscreva-se, ative o sininho e dê um joinha. Ative o sininho para você não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos que vai sair por aqui. Meu nome é Célio Cardoso e obrigado.